Bem-vinda ao podcast Com Fé e Afeto, por Flávia Caser e Janine Comper. Uma pausa para o essencial: fé, afeto e vida real. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Com Fé e Afeto. Esse projeto lindo que nasceu do coração de Deus para o nosso coração e transbordou nessa mesa compartilhada que nós queremos hoje compartilhar com você. Queremos agradecer imensamente você estar aqui com a gente. Esse projeto foi pensado, elaborado, estruturado com muito carinho, muita leveza, muita verdade, feito por mulheres comuns, feitos por mulheres com rotina, com vidas, filhos, com famílias, assim como você. E o que nós queremos aqui, o nosso maior propósito, é trazer leveza, pertencimento e que você fique à vontade, sinta-se com a gente aqui nessa mesa, tomando um café, que é o que a gente faz de melhor. Eu sou a Janine Comper, terapeuta cristã, sou apaixonada por arte e por isso também sou artesã, sou arte educadora, arte terapeuta clínica e psicanalista. E hoje eu estou imensamente feliz, empolgada e honrada em dividir essa mesa linda, esse sonho, com ela, minha grande amiga Flávia Caser. Oi, Flávia. Oi, boa tarde. Feliz demais de estar aqui com você e com vocês. Muito feliz, isso é um sonho que a gente está realizando, um sonho que a gente sonhou há alguns anos atrás. E realizar é uma delícia. Com a minha amiga que é parceira de vida, um cafezinho, a mesa está aqui posta do jeito que a gente gosta de fazer, para um papo leve, profundo. E o café não pode faltar, jamais. Eu sou Flávia Caser. Eu sou coach, sou analista de perfil comportamental, estudante de psicologia, apaixonada por desenvolvimento pessoal, por propósito, por identidade, por autoconhecimento. E a gente veio aqui trazer um papo sobre amizades. Hoje, principalmente, né? Vamos contar a história da nossa, porque as pessoas precisam entender um pouquinho Por que dessa parceria, Exatamente, né? Vamos começar por aí. Amizade. Amizade é criada por Deus, em primeiro lugar, que traz essa conexão entre pessoas. E o que a gente tem quando a gente se conecta com o outro? A gente aprende, a gente moe um pouco só o nosso querer, a gente aprende a compartilhar. Isso eu tenho um presente de ter amizade com a Janine, porque na nossa jornada ela me ensinou muito. Eu vou contar um pouquinho da nossa história, revivendo aqui, né? A gente é amiga desde 2017, a gente se conheceu num grupo de mentoradas. Eu morava em Colatina na época, Janine em Marilândia, interior de Colatina. Não tínhamos amigas em comum e distantes. Qual a probabilidade dessa amizade acontecer? Sim, super improvável. Zero, praticamente. Mas onde Deus quer unir, onde Ele une pessoas, Ele une propósitos. E a gente se conheceu, a gente se conectou e essa amizade ela vem enfrentando a distância, o tempo e os ciclos. Por que eu falo a distância? Porque se a gente já morava longe naquele início de amizade, sim, hoje a gente mora mais longe ainda. Porque hoje eu moro na Serra, Espírito Santo. E ela continua em Marilândia, mas a gente está mais unidas que nunca. Verdade. E realizando sonhos. Verdade. E ainda tem muitos por vir, né, amiga? Com certeza. E quando eu falo também de tempo, desde 2018, de 2017, a gente segue mais unidas que nunca. Verdade. Apesar de distância. E sobre os ciclos, né? A gente passou por muitos ciclos. Quando a gente se conheceu, eu era outra pessoa, concorda? Acho que nós éramos, Nós, né? Mas eu era muito diferente mesmo. De lá para cá, eu acho que a gente nunca perde oportunidade na vida de aprender. Com certeza, tudo que nos acontece. Eu sou a mesma, nunca mudei. Eu acho que a gente está... Quando alguém fala isso, eu percebo que está faltando aprender, né? Porque a gente não pode ser o mesmo sempre. Então, eu tenho certeza absoluta que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sou feliz por isso.
Não que tenha sido fácil. Não mesmo. Não que tenha sido fácil, mas eu acho que eu olho para trás e vejo que vale a pena, que valeu a pena toda a mudança. E aí, falando um pouco dos ciclos, a gente tem praticamente a mesma idade, porém, Com quando a ressalvas. gente se conheceu, pouquíssimo, nem 5 anos de diferença, é pouco. Porém, quando a gente se conheceu, eu tinha filhos pequenos, uma vida totalmente diferente da dela, que morava no interior, já tinha filho casada, agora ela já é vovó, inclusive é uma curiosidade, assim, que é uma história para contar, né? Sim, E com quando nasceu a certeza. primeira neta dela, eu estava lá com ela, a gente ficou muito feliz juntas, de dividir essa alegria. A foto... Você foi a paparazzi naquela foto, eu recebendo a Verdade. notícia ali no momento, né? E ficou marcado, com certeza. São muitas histórias, né? Mas essa é uma bem especial. E aí, e hoje a gente está nesse novo ciclo, né? Juntas, realizando esse projeto. A gente estuda mais ou menos, ela já trabalha, eu estou estudando, assim, também nessa mesma área, né? De Sim. comportamento humano, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, assim, Deus nos conectou. Eu, assim, queria aproveitar publicamente e honrar a sua vida, a sua amizade. Não podemos chorar, né? É verdade, me quebra, não tem A que falar sua depois. amizade é muito importante. Ela fez muita diferença e faz e fará. E eu conto com você, Amém. com as suas orações, com a Amém, sua querida. palavra de sabedoria que sempre me abençoou. Amém. Palavra de sabedoria, suas palavras que vêm direto de Deus pro meu coração, sabe? Para edificar a minha vida, a minha família. Amém. Então, não podia deixar de aproveitar essa oportunidade de honrar a sua vida. Amo você, amiga. Também te amo, amiga. Que lindo. Como é que fala agora, né? Tem que me recompor, né? Porque eu também quero contar da minha perspectiva como foi esse início de amizade. Porque eu não sou daqui, eu sou forasteira, né? Eu sou de Minas, morava em Belo Horizonte. E falar de amizade para mim é muito fácil, porque amizade para mim é construção. Acho que para todo mundo, né? Amizade é construção. Por mais que você se conecta com uma pessoa e aí a gente, amiga, ei, amiga, é cultural. Mas a amizade mesmo, ela é construída tijolinho por tijolinho. E quando eu conheci a Flávia, a gente se conectou logo de cara, né? E eu acho que uma coisa que fica muito... Um ensinamento que a Flávia me passou, eu acho que é a disponibilidade. Eu acho que a gente precisa de estar dispostas, sabe? Para poder fazer uma amizade dar certo. Porque eu morava muito, muito distante. Assim, eu morava, além de Marilândia, eu moro na zona rural, num sítio, né? No interior de Colatina. E a Flávia é daquelas que fala, amiga, eu tô indo aí. E vai. E aparece, sabe? E chega com bolo, e chega... É isso aqui. Isso aqui, pra gente, é a nossa realidade. Por isso que a gente trouxe, quis dividir com vocês a mesa. Porque é muito isso a nossa amizade. A Flávia, ela tinha crianças pequenas, como ela falou. Eu já estava em outro ciclo. Mas ela me trouxe sabe, um sopro, um vigor mesmo de juventude. Porque a experiência, ela não é idade. Né? A maturidade, ela não é idade, ela é experiência. E eu tive que amadurecer muito nova. Então, apesar de que eu estava ali na minha faixa dos meus 44, 43, eu já tinha vivido muita coisa. E a Flávia chegou, né, com aquele sopro, com aquela animação, com aquela disponibilidade toda. E me fez ver o mundo por outra perspectiva, me fez ver tudo aquilo por outra perspectiva. Né? Eu estava ali, naquele momento, até um pouco numa solidão na questão de amizades, porque as minhas amizades ficaram em Minas. Eu sou de amigas verdadeiras a vida toda, assim como ela, né? Temos nossos ciclos, mas estavam longe. E ela veio para ocupar este lugar, sabe? E a Flávia é aquela pessoa, então, já que você me honrou, vou te honrar também, ela é aquela pessoa que está lá, sabe? Presente. A sua amizade é um presente, porque eu acho que você é esse presente, Flávia. A Flávia esteve comigo no nascimento da minha neta, a Flávia esteve comigo no hospital quando eu fiz cirurgia, a Flávia estava lá. A Flávia estava lá para me levar para
pós-cirúrgico, sabe? Tem histórias engraçadíssimas. Tem. Eu sou uma pequenininha, a gente tá aqui sentada, vocês não sabem, a Flávia é alta. E aí ela chegou com o carro dela, que ela é alta, e ela ainda quer andar num carro alto, gigante. E eu pequena, não podia subir escada. E ela, a gente levou um cestinho de supermercado para fazer uma escadinha para eu subir. Enfim, a Flávia é essa pessoa. E por que que eu estou falando, trazendo isso, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus relacional. Deus se agrada muito das amizades, né? Eu acho que ele traz na Bíblia muitos exemplos de amizades que encantam o nosso coração, que fazem com que a gente olhe para a amizade e aprenda com aquilo. Tem vários exemplos. Eu gosto muito da amizade de Jonas e Davi, por exemplo, mas aqui, como estamos entre mulheres, a minha predileta é Ruth e Noemi. Por que a amizade de Ruth e Noemi fala tanto ao meu coração? Porque também elas quebram essa geração, sabe? Esse ciclo de geração. Elas se conheceram num momento muito difícil, né? Da viuvez das duas. Muito mais para Noemi ainda, que tinha perdido tanto o filho quanto o marido. Os 2 filhos e o marido. E a Ruth, ela poderia, ela era moabita, ela poderia ter voltado para a cultura dela, para o povoado dela, mas ela escolheu. E aí a gente chega num ponto muito legal de amizade, que é a escolha, né? A gente escolhe todos os dias. E essa escolha, ela faz com que essas amizades, elas vão passando de ciclo. Inclusive, tem um versículo-chave, amiga, que a gente até comentou em uma das nossas reuniões de alinhamento, que está lá em Provérbios 17, que fala assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Eu acho que esse versículo traz pra gente que amar uma pessoa do mesmo ciclo é muito fácil. Uma pessoa que pensa igual a você, uma pessoa que é do seu ciclo de amizade, uma pessoa que tem algo a te oferecer. Mas naquele momento, Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Nada. A Ruth, ela poderia ter voltado para a parentela dela, recomeçado, mas ela escolheu estar com a Noemi. Ela escolheu a sabedoria da Noemi. Ela escolheu honrar a vida da Noemi. E como as duas tiveram essa virada, né? De chave, essa conexão. Então, a amizade é escolha, né? E quando a gente passa... E na angústia nasce o irmão, que é a parte B do versículo. Aí é aquela... Sabe quando você está jogando videogame ali, você passa de fase? Eu acho que essa é a construção da amizade. Porque quando está tudo bem... É fácil, né? Mas, quando vem a angústia, são pouquíssimas pessoas e você deve aí estar pensando em uma ou outra pessoa, tenho certeza, que esteve com você na hora da angústia. E são essas pessoas que a gente pode chamar de amigo e investir nessa amizade. Janine, quando você falou de 2 amigas da Bíblia, é impossível não lembrar, que eu acho que é a primordial quando você pensa... Amizade de Maria. Nossa, excelente. A Maria, amiga. mãe de Jesus, quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel, que ela seria mãe do Salvador, ela não se conteve de alegria. Ela viajou para outra cidade, foi estar com Isabel, que estava grávida, mesmo sendo mais idosa. Ela foi abençoada, agraciada pela maternidade. Verdade. E lá ela ficou. Ela ficou até João Batista nascer. E o que eu vejo, quando eu dei uma relida, uma estudada aqui na amizade delas, o que eu vejo, que eu noto, inclusive, na nossa amizade, que eu acho que toda amizade verdadeira tem que ter, né? Esse acolhimento, essa disponibilidade, prioridade. Sim, verdade. Porque a amizade é uma troca, né? Eu sou essa amiga que ela falou mesmo, eu gosto de estar lá, eu chego junto, eu sirvo, eu faço questão. Sim. E essa amizade de Maria e Isabel me lembrou a nossa amizade. Verdade, que a gente amiga. Também, apesar da distância, enfim, do tempo, enfim dos acontecer. ciclos, de tudo, apesar de tudo, a gente não abre mão, né? Verdade. Sempre que possível, lógico, a gente se vê menos do que gostaria, mas a gente está sempre junta, né? Sempre junta, porque hoje em dia... o telefone está aí, internet, a gente está sempre junto, é isso que importa, né? Ou seja, por que a gente está retratando um pouco das amizades da Bíblia? Amizades é bíblico, é milenar, como que alguém consegue viver sozinho, sem ter essas conexões? Uhum.
eu tenho dificuldade de imaginar. Eu preciso... Não, o ser humano precisa. Eu preciso das minhas amigas, assim. Elas são um lugar primordial na minha vida. E como a gente aprende, né, amiga, com as amigas? A gente aprende a crescer mesmo, né? A olhar para dentro. Porque, né, Janine, eu falo, como você falou no versículo, na angústia, ali nasce um irmão, né? A gente está falando entre mulheres aqui. Quantas amigas eu pude contar? Tem irmãs também, né? Sim. Irmãs de sangue, Sim. que também são ali sempre do meu lado. Porém, é quase que uma obrigação, né? Uma irmã, ela tem que estar do seu lado. O que faz a amizade é a escolha, né? Agora, a amizade, ela tá ali, mesmo que você tá uma chata, resmungona, ou num momento ruim, de dificuldade, enfim... A amizade é escolha, ela permanece. Então, é esse lugar de consolo, é um lugar de renovo. Quantas vezes, o que você está precisando? Vem cá, sacode essa... Eu tenho muitas amigas assim, tá? Sacode essa poeira e bora. Gente, isso é um presente. É verdade, amiga. É bom demais. Verdade. E eu acho que essa construção que a gente está falando, né? Ela precisa de passar por todas essas fases que a gente comentou aqui. Porque algumas não dão conta, né? Algumas ficam pelo caminho. Eu também sou de amizades da vida toda, tenho amigas que se fazem presente mesmo estando longe, né? E eu aprendo muito, né, com todas elas. Eu acho que você percebe, principalmente depois que você já amadurece a amizade, você percebe quando a sua amiga está precisando. Né? Você percebe quando a sua amiga está precisando de espaço. Espaço é uma coisa que a gente sempre respeitou uma na outra, né? Uhum. E quantas falas, quantas mensagens, a gente fala, eu acho que você está no seu tempo aí, fica bem, fica tranquila, e vice-versa, né? De lá para cá, Sim. daqui para lá, e eu acho que esse respeito, porque a amizade que é verdadeira, ela é atemporal, e ela não precisa, por mais que exija, sim, uma manutenção, ela não tem, essa manutenção, ela não vem assim como uma obrigação. Não. É leve, né? Muito leve. Sim, porque eu acho que toda amizade agrega, mas não significa que ela vai ser para sempre. Então, quando você para ver a sua história, da escola, da adolescência, da época de solteira, da época de casada, sem filhos, todas essas fases... Você lembra de amizades. Não necessariamente elas passaram para outras fases. Porém, elas foram momentos felizes, memórias, conexões. Mas nem sempre é para sempre. Eu acho que fica um carinho no coração, mas cada uma vai seguir seu rumo. Faz parte também, tá? Eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque algumas pessoas não conseguem compreender essa mudança de ciclo, né? Que vão ficando pelo caminho. E... não que elas não foram importantes, não é que você esqueceu que você viveu com elas, né? Mas algumas amizades, e a gente às vezes passa pelo mercado de trabalho, por empresas, muitas coisas acontecem, e aquelas pessoas realmente fizeram a diferença naquele tempo, foram importantes naquele tempo. A gente traz uma memória afetiva, você traz lembranças, respeito, até saudade, mas elas ficaram lá, naquela caixinha, sabe? Então, essas amizades que vão passando, né? A gente vai trazendo pela vida em todas as fases, eu acho que Deus tem um propósito. Assim como tinha na nossa vida, amiga. E hoje eu tenho muita certeza disso. Porque lá atrás, com a Flávia que você era, com a Janine que eu era, sabe? Com toda a construção, com toda a caminhada, eu acho que viver isso que a gente está vivendo aqui hoje, agora, é a prova viva de que Deus já tinha escrito isso aqui. Por isso que eu falei, né? Do coração de Deus que transbordou para o nosso. Porque eu lembro o dia, claro, que a gente conversando na sua casa e eu vi você de blazer, não sei se você vai lembrar disso, num projeto. Eu falei, amiga, eu te vejo num projeto, a gente vai trabalhar juntas, e você não tinha nem começado ainda a sua caminhada, né? Nem iniciado. E eu acho que isso é a certeza de que a gente pode caminhar e pode escrever uma história de parceria, né? De verdade. Como é bom ter uma amiga para pegar na mão mesmo e para seguir.
Exatamente. O que que você me fez lembrar com essa sua fala? Ela, Janine, falando aqui pessoalmente, ela acreditou em mim antes de eu imaginar qualquer coisa desse tipo, mas ela via esse potencial, né, amiga? Sim. Eu acho que tem que ser assim, a gente ser inspiração, ser incentivo, a gente... cara, as pessoas estão tão julgadoras hoje e apontando para erros. A gente tem que trabalhar muito isso na gente, para a gente ser canal de bênção na vida do outro. Porque eu tenho N defeitos. Assim como Só eu. que quando eu tenho uma amiga que olha para as minhas qualidades, que nem eu mesma enxergo, isso é um presente de Deus. O que acontece? Isso é companheirismo, né? Isso é a gente estar junto. Mesmo quando eu não estou acreditando em mim, ela está lá. E aí? Quando? Vamos? O que você precisa? Porque muitas pessoas, elas não têm isso nelas. Elas têm, talvez, competição. Mas será? Mas vai dar certo mesmo? É um negócio meio pesado. E tá tudo bem, porque é inconsciente, né? Sim, aí fala sobre elas, né? Eu acho que algumas pessoas, e não classificando aqui também em bom ou ruim, né? Não cabe. Mas sobre as feridas que cada um carrega, amiga. Às vezes a gente vai até certo ponto, de uma linha para lá a gente não consegue. E porque a gente não curou aquilo dentro da gente, eu posso te ver até o segundo degrau. Eu estou no segundo degrau também. Se você passar para o terceiro e eu ficar no segundo, já vai complicar. Então, é aí que se filtram as verdadeiras amizades. Sabe? Quando a pessoa consegue te ver brilhar, voar, né? E te aplaude, sabe? Ou ela vê em você um potencial, um brilho, porque é muito fácil apontar os defeitos. É muito fácil, porque os defeitos, eles... Muitas das vezes, o nosso ego, ele é traiçoeiro. E apontar o seu defeito, de certa forma, massageia o meu ego, sabe? Faz com que, nossa, olha, eu sou um pouco melhor nisso aqui. Então, é um policiar, sabe? É um vigiar mesmo, diário, uma batalha que a gente precisa apontar aquilo que o outro tem de bom, as potencialidades, porque todos nós, a sombra e a luz coabitam dentro de todo mundo, né? Dentro de mim, dentro de você. A luta é acordar todos os dias e fazer com que essa luz sobressaia sobre as sombras. Né? Sim, eu acho que não precisa ser assim, ter esse olhar de competição. Aplauda quem está do seu lado e está voando e está iniciando bater de asas. Sim. Aplauda. E não há problema nenhum. Cada um sabe a luta que carrega para poder bater essa asinha. Eu vivo isso na minha vida. E a Janine é uma ajudadora primordial. Porém, eu acho que a gente não tem que olhar para o outro e falar, nossa, eu preciso cuidar de mim. Em vez de olhar para o outro e ver aonde ela está, eu quero saber aonde eu estou. E o que eu posso fazer hoje para avançar um pouquinho mais, para avançar um pouquinho mais. Então, gente, a amizade é uma coisa linda demais. É uma coisa que é para somar. Eu acho que a gente tem um espaço, né? Nossa. Eu precisava te dar um toque, mas não é o julgar. Sim. Sabe, eu acho que é muito sensível isso, né? Mas se você procura uma amizade, né, somente para massagear o seu ego, para falar somente o que você quer ouvir. Então é uma linha tênue. É uma via de mão dupla. Você tem que incentivar, mas se você puder dar um toque sempre com amor, sempre, né, com carinho, sendo generosa, transbordando na vida dessa pessoa para facilitar, para abrir portas, para ela mesma acreditar nela. Eu acho que é ok essa fala, mas sempre com muito carinho. É diferente de uma fala que parece que quer diminuir aquela sua energia, né? Isso é muito ruim. Eu acho que quer até frear, né? Acho que vejo muitas pessoas querem te frear por medo mesmo do seu avanço. E enquanto a gente fala, assim, a gente é inevitável, né? A gente lembra de uma pessoa, lembra de outra que passa, que dá força, que ajuda, que vê lá um post que você faz e deixa uma mensagem, deixa um recadinho, nossa, eu tô orgulhosa, que legal, é isso mesmo. E isso é combustível
né? E quando você percebe essas pessoas, você percebe que o mais legal é que elas são curadas. Pessoas inteiras conseguem aplaudir outras pessoas. Pessoas inteiras que estão ali na sua própria busca, porque a nossa busca pelo autoconhecimento, pela melhoria enquanto ser humano, ela dura para sempre. A gente só, né, uma caminhada e aí só acaba quando a gente morre. Mas você vê que a pessoa está no caminho certo, porque cada um brilha de um jeito, cada um consegue evoluir de um jeito, cada um consegue seguir um caminho de uma forma mais leve, e aquilo que você faz e faz com excelência eu tenho dificuldade, aquilo que para mim eu tiro de letra você está começando, e não quer dizer que uma melhor, exatamente, exatamente. Todo mundo é cada uma no seu tempo, né? Sim. No seu pedaço de estrada. Eu entendo que o companheirismo, esse olhar, né, de estar junto, na alegria e na tristeza, a pessoa alçando voos, que de repente é sonho seu, você ter essa maturidade de estar junto, acompanhando, vibrando, torcendo, até aprendendo, sendo inspirado pelo caminho dessa pessoa. Sim. Isso é um exercício. Porque do mesmo jeito que inconscientemente, às vezes a gente está puxando a pessoa para baixo, desacreditando, tentando até derrubar essa autoconfiança que a pessoa está, eu acho que a gente tem que treinar o nosso olhar. Gente, eu faço muito isso, tá? Eu faço muito isso, porque às vezes a gente tem o ímpeto, é natural do ser humano. Sim, a gente tem um ímpeto de julgar ou de fazer uma piadinha que vai... Ferir. Às vezes é uma feridinha, é brincadeira, uma piadinha. Mas, assim, a gente tem que fazer o exercício todos os dias de... Cara, eu não vou falar, não. É brincadeira, é engraçado, mas... Pra quê? Aquele não famoso edifica. Apaga, né? Apaga que é melhor. Porque... Não edifica. Vamos conter, né? E a questão é que tá todo mundo ferido, né, amiga? E a gente não sabe como que aquilo vai reverberar dentro do outro. Na verdade, é uma brincadeira que você faz, que para você ali, às vezes até do seu cotidiano mesmo fazer, mas aquilo bate como uma bomba dentro do outro, como uma pedra ali que você joga na água, no laguinho, e vai reverberando. E dói, machuca, e causa gatilho, e traz feridas antigas. E para a pessoa resolver isso... uma brincadeira que você fez, aí vai um processo. Então, se realmente você quer investir para ter amizades reais, amizades verdadeiras, que perduram, que perpassam, né, ciclos, eu acho que é investimento, verdade. Eu acho que tem que jogar com a verdade, tanto você falando a verdade, como entender a verdade do outro. Né, pontos de vista, porque as pessoas estão tão feridas que elas acham que existe somente a verdade delas e que o outro, se falou não, é porque está contra, aí já vai para o outro buscar validação, entendeu? Quer a validação, para se sentir melhor, para se sentir correto. Então, não, o que você tem para resolver com a sua amiga, resolva com a sua amiga. Não deixa isso transbordar para terceiros, quarto, porque vai manchar, vai quebrar. E nem toda amizade que é quebrada consegue ser restaurada, né, amiga? Com certeza. Eu acredito muito que tem espaço para todo mundo florescer. Igual você falou, às vezes eu tenho uma potencialidade que para você não é tão natural. E tudo bem, você vai sobressair de um jeito e vai agregar na minha vida, vai me ajudar em algum ponto. E eu posso te ajudar em alguma coisa. Então, tem espaço para todo mundo, não precisa de competição. A gente tem que torcer pela outra, a gente tem que ser essa amiga. Sim. Que eu estava notando esses dias, com uma situação que aconteceu, que a gente ser abençoada é uma delícia, gente. Sim, nossa, verdade. Vem a nós, é uma delícia. Agora, gente, eu passei por uma experiência esses dias que eu abençoei uma pessoa. Maravilhoso. Eu falei, gente, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar que abençoar é ainda melhor do que ser abençoada. Então, assim, que a gente seja bênção na vida do outro. Sim. Abençoadora. Isso. E isso não é só amigas, né? Da nossa família, com os nossos filhos, nosso cônjuge. Mas, amiga, a gente tá... A humanidade, eu falo, né? Tá tão acostumada a olhar para sua própria necessidade, né, que falta essa sensibilidade,
né? Você percebe que se você falar para mim assim, nossa, eu não dormi nada essa noite, aí, em vez de eu, você quer falar sobre isso? O que aconteceu? Eu já quero falar que eu também não dormi e que, nossa, não dormi, tem 2 noites que eu não durmo nada, porque existe essa competição quase que inconsciente mesmo de você não querer ouvir o outro. Você já está armado para falar, você já está preparando a sua fala antes do outro, sabe? Ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém quer ouvir ninguém. Então, essa sensibilidade de você talvez olhar para uma amiga e entender que aquela amiga está precisando de uma palavra, uma ajuda, uma oração, sensibilidade. E isso é oração, é acordar, fazer seu devocional, pedir a Deus para poder abrir os olhos do seu coração, sua sensibilidade para sua alma tá sensível, sabe? Aquilo que Ele tem para você naquele dia, sabe? E eu acho que é muito pedir a Deus mesmo, estar atenta. E com olhar, lógico que a gente precisa olhar para dentro, mas a gente também precisa olhar para fora com atenção. E essas amizades que estão ali, né? Que valem a pena, vale a pena serem alimentadas. A gente precisa de dar manutenção, sim. Pois é, a amizade verdadeira é aquela amizade que para escutar. Muitas vezes, não precisa de dar uma palavra naquele momento. A pessoa só quer falar. Então, assim, acolhe, gente, acolher. Eu sou uma pessoa que eu sou muito acolhida. Muito acolhedora também. Então, assim, é um exercício, né? É um exercício. Porque eu acho que tudo que a gente está falando aqui, a gente não nasceu assim, nasceu pronta, não. Claro. Hoje eu sou uma pessoa que eu tento ser mais acolhedora, eu tento servir, mas por muito tempo eu fui mais fria com relação a isso. Então, a partir do momento que Deus foi me presenteando com pessoas que faziam me sentir bem, através da escuta, através do respeito por quem eu era, apesar dos meus defeitos, eu comecei a entender, cara, que bom eu ter essa pessoa. Eu também quero transbordar na vida da pessoa, de ser uma boa ouvinte, de ser uma amiga que pode contar comigo para orar. Eu mudei para cá tem 5 anos, né, na nova cidade que eu moro, então deixei muitas amizades lá. Quando eu vim para cá, era uma oração que eu fiz para Deus, porque eu não sei viver sozinha, eu gosto de gente, eu amo gente. Então, quando eu mudei para cá, veio pandemia logo atrás, 1 mês e meio depois a pandemia estourou. Sim. Falei, o que eu vou arrumar agora, sozinha? Minhas amigas eu não posso ver. Aqui eu não conheço ninguém, nem familiares a gente não estava vendo, né? E aí eu comecei, era uma oração que eu fazia para Deus. Deus, me coloca no meu caminho pessoas que vão agregar na minha vida, não só na minha, na vida da minha família também. Claro, claro. E Deus foi tão generoso, tão generoso. E graças a Deus a pandemia ficou para trás. Eu acho que a gente tem que aprender com tudo aquilo. Foi um tempo precioso de Foi aprendizado. um tempo de aprendizado, a gente lidar com a gente mesmo. Sim. Com as nossas verdades, com nossos silêncios. Entre família. Entre família. Né? Enfim, sair dali melhor. Eu acho que todo mundo que se propôs a aprender, né, com aquele momento, saiu melhor. E eu sou tão grata porque eu tenho amigos hoje, por favor, ora por mim. Eu passei recentemente por um problema bem sério de família e eu tinha amigas. Amiga, segura na minha mão, né? Eu tô meio sem chão aqui, eu preciso de oração. E era assim, madrugada. Sim. Isso eu fico emocionada, porque eu nem imaginava que existia isso. Isso e assim, eu tenho muita gratidão. E aí, todo mundo aí sabe quem é. E assim, eu gosto de contar, porque hoje eu quero ser essa pessoa, e eu já tenho sido, graças a Deus. E que as pessoas se inspirem também, né? Sim. Da gente ser essa pessoa na vida do outro. Mas eu acho que Deus permite, sabe, amiga, depois que a gente vai vivenciando processos, a gente entende que Deus permite certas coisas. Porque quando a gente olha para trás e a gente percebe quem a gente era lá atrás e aquelas pessoas que estavam lá segurando a nossa mão e você fala, meu Deus, olha a pessoa que eu era e ela não saiu do meu lado. Ela estava ali. Você valoriza ainda mais, sabe, essa pessoa, porque amizade, oração silenciosa, pessoas que às vezes não têm o costume também, né, e
tem muitas amizades silenciosas, aquela pessoa que te admira de longe, que torce por você de longe, que não tem talvez oportunidade de estreitar laços, de estreitar vínculos, mas você sabe que está lá torcendo. E eu acho que quando uma amizade se dispõe a orar pela outra, não tem vínculo mais bonito. Acho que acontece ali um entrelaçamento mesmo, sabe? A coisa de Deus, porque o poder da oração, você ora por você, maravilhoso, tem que orar mesmo, mas quando você ora pela outra pessoa, eu acho que os céus se rasgam, sabe? Se rasgam mesmo. E a amizade, eu sou muito, muito fã de falar de amizade, porque eu adotei suas amigas, algumas delas, né? E Verdade. você conhece também algumas das minhas amigas. Eu inaugurei o meu consultório há quase 2 anos atrás. A Flávia estava lá, que é uma amiga, eu acho que minha última melhor amiga de A mais adulto, recente, né? Porque é muito difícil você fazer amizade na vida adulta. É muito difícil. Então, a Flávia estava lá e aí eu recebi uma cesta que eu achei que era do meu marido e quando eu fui ler era de uma amiga lá de Minas, minha amiga e irmã, querida do coração também, que da vida toda. E aí você pensa, meu Deus, essa pessoa tá lá na correria dela e como assim como a Flávia, que estava também em Vitória, ela não estava em Colatina. E aquela, sabe, o que você precisa? Vou levar, vou juntar, tô levando, tô indo. E tem uma tradição no consultório que você nem sabe que você que lançou. Que Chocolatinho. é o chocolatinho. Chocolatinho com café. Acabou. Nunca mais o consultório ficou sem vocês, ó, que são minhas atendidas, tá? Que ganha lá o chocolatinho com o café. Agradeçam a Flávia, que foi ela que levou essa tradição pro consultório até hoje. Sempre que eu ofereço, eu lembro do seu gesto gentil, né? De entrega, de doação. Você estava ali torcendo. E eu também estarei no seu, se Deus quiser. Conto com você. Eu vejo e acredito, em breve. E eu acho que essas construções são maravilhosas. Esses encontros eu acho que são de Deus mesmo para a vida da gente. E vale muito a pena. E aí, eu vou lançar uma questão aqui, né? Sim. Você tem uma amizade assim hoje? Quero saber, pensa aí. Muitas têm, muitas amizades. Mas tem pessoas que não têm essa... Eu não sei exatamente, esse costume de se abrir ou de abrir mão um pouquinho só da família para estar com uma amiga. Porque é totalmente diferente o programa com uma amiga do que o programa com o esposo, os filhos. É diferente, são outros assuntos. Eu acho que agrega também, é importante também. Eu, pelo menos, acho. Claro. E aí eu quero lançar esse desafio, né? Você tem essa amiga? Quem não tem, qual é o desafio que eu vou lançar? Seja essa pessoa. Perfeito, amiga. Seja essa pessoa. De tudo que a gente falou aqui, né? De transbordar, de inspirar, de acreditar na pessoa, de notar, você tem essa potencialidade. Sabe, você é uma mãe inspiradora. Fale, seja essa pessoa. Ou então, você está vendo que a amiga tá meio sumida. Amiga, tá tudo bem, eu tô aqui, tô doida para te ver. Vamos sentar numa cafeteria, gente? A gente não sabe fazer outra coisa, né? É o nosso programa preferido. Por que o nosso Com Fé e Afeto, ele tem uma mesa posta, um cafezinho, porque nada é mais a nossa cara. Verdade. Nada é mais a nossa cara. Então, seja essa pessoa, pensa em alguém aí que tá meio sumidinha, que você não sabe se tá bem, se tá tudo bem ou não. Liga, chama, convida, cria. Porque o que é a mesa posta? Não é só bonito, combinando. Não é isso o sentido da mesa posta. O sentido da mesa posta é criar Conexões, um ambiente que vai favorecer conexões, Verdade, memórias. Gente, eu sou muito apaixonada, né? Sou suspeita. Então, assim, nosso desafio é esse. Sim. Incentivar você a ligar para uma amiga, marcar um café, marcar um bate-papo. Depois me conta. Eu tenho certeza que você vai vir me contar. Flávia, foi muito bom. A gente riu, quebrou a rotina. E eu acho que elas podem começar marcando o @ da amiga aqui no canal. Boa! Né? Para poder falar, olha, amiga, vi esse podcast, lembrei de você.
Inclusive, nosso canal é novinho, né? Esse é o nosso primeiro episódio, então a gente está contando com a sua inscrição. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar sabendo quando o episódio for ao ar. Marque uma amiga, dá o like também, muito importante, para que esse projeto floresça, abençoe outras mulheres. Então, comece marcando essa amiga. Chama essa amiga para um café, para uma oração. Talvez você lê um versículo que te tocou, e acontece muito isso, tá? A gente está lendo um versículo, Deus coloca uma pessoa na nossa mente. Vem aquela imagem, aquela pessoa, aquele nome. Pega esse versículo, copia esse versículo, cola, manda para o WhatsApp dessa pessoa. Fala, olha, eu lembrei de você. Eu estava lendo aqui a palavra, fazendo meu devocional, uma música talvez que tenha tocado a amizade de vocês em um certo momento. Quantas vezes, eu acho que a música já nos uniu algumas vezes, né, amiga? Olha só, precisamos contar. Algumas vezes. Essa curiosidade. Eu e Janine somos uma dupla imbatível no karaokê, tá? Verdade. Uma hora a gente vai... Maravilhosas. Nossa, um talento. Gente, é muito bom. Falando em música... E aí, verdade, já que a gente já inspirou, verdade, a gente já boa. jogou o desafio delas marcarem um café com uma amiga, Boa. 2, 3, enfim. Marcar um café, coloca a playlist de fundo, a nossa playlist com Fé e Afeto lá no Spotify. A gente vai deixar o link também da playlist aqui, porque você já pode clicar e curtir, salvar lá no Spotify, são músicas abençoadas. Hoje mesmo eu vim de Colatina já ouvindo, são músicas maravilhosas. E outra coisa que eu queria perguntar e exaltar é essa mesa maravilhosa que tá assim, todo mundo aqui no estúdio encantado. Da onde, vou começar pelo bolo, tá, amiga? Entrevista agora, da onde é esse bolo? Esse bolo, todo mundo que me conhece já conhece esse bolo. São os bolos da Maria Tereza, sem glúten, sem açúcar, sem lactose, mais saborosos. Verdade. Eu nunca vi, gente, Verdade. negócio desse. A Tereza, ela é abençoada, porque todos os bolos que ela se propõe a fazer são perfeitos. A gente não sente falta de açúcar, de trigo, nada disso. Porque eles são fofinhos, Verdade, extremamente amiga. saborosos e lindos, né, gente? O pessoal do estúdio já tá assim, ó, babando. de olho. Cafezinho com bolo já tá por nossa conta aqui hoje. Verdade. E aí, então, depois desse bolo, a gente tem... Vamos para a roupa de mesa, que tá um luxo na corzinha. Vocês repararam na corzinha lá da nossa logomarca, da nossa paleta. Da onde veio isso, amiga? Essa roupa de mesa também é sempre da Caprichosa, que é minha amiga, que tá junto. Não é o primeiro projeto que a gente tá juntas. É da Débora, da Dondoca em Casa. Que ela, cara, ela cria, ela enfeita a nossa mesa sempre, né? Lá em casa só tem Dondoca em Casa. E aqui não podia ser diferente. Ela tá com a gente nesse projeto de novo. E... para finalizar a nossa listinha de parceiros, agora nesse primeiro episódio, a gente já teve parceiros que acreditaram, né? tem que exaltar. Maravilhoso. Porque a gente ainda era um projeto, eles já estavam lá com a gente. Gente, isso é amizade, isso é amizade. Verdade. Acreditar, falar, vai, que eu tô junto. Tô junto. Vamos segurar a mão aqui. Que é o pessoal, o Michael Thor, a pessoa do Michael Thor, né? O pessoal do Atacado Preço Baixo. Que é uma parceria de peso. A gente já começou assim, top. Verdade. E aí com essa garrafa de café linda, inclusive, por favor, né? Produção. Deixa eu encher minha cafezinha aqui. Isso, e por essa favor. louça, o café, o prato de bolo, tudo isso. Escolhido com muito carinho, o Michael. Flávia, o que você precisa? Vai lá. Eu amo Atacado Preço Baixo, né? Então, sou suspeita. Mas tá aqui, tudo lindo, maravilhoso, com esses parceiros incríveis. E aí, tem mais uma novidade, tá? Vou saber agora? Não, você já sabe. O próximo episódio... importantíssimo! O próximo episódio, teremos uma convidada. Muito especial. Muito especial. Uma dessas adotadas por mim, né? Isso aí. Essa aí você adotou. Mas não tem como, né? Não tem como. Ela é maravilhosa, ela é irresistível. Vai agregar muito. Acho que vai ser lindo. Vocês vão amar. Vai ser maravilhoso tê-la compartilhando essa mesa com a gente. Vai ser demais. E aí a gente terá no próximo mês, né? Já com ela. Isso. Essa primeira temporada a gente vai ter um episódio por mês. Exato. E o próximo a gente já tem a convidada e é só agora
curtir aí a expectativa. Isso. Contamos com vocês para divulgar, para compartilhar muito, para mostrar para as amigas. E muito obrigada por você estar acompanhando, estar conosco aqui. Vou falar a frase que nós falamos, né? Segurando a mão, apoiando. E esperamos tê-los por muito tempo. A primeira temporada são 6 episódios. Queremos muitos comentários, por favor, né? E é isso, gente. Até o próximo episódio. Com fé, com afeto, com café. E marque a gente nessas reuniõezinhas de amiga aí que eu quero ver, tá? Isso, quero ver muito todo obrigada. mundo sendo feliz aqui entre amigas, um cafezinho, um bolinho. Um beijo, fiquem com Deus. Foi ótimo. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.